Boa noite, meus estudantes da EJA da Educação Jovens e Adultos, dos ouvintes da UBA FM e dos internautas do YouTube da TV CEP. Então, essa noite nós vamos estudar, com a professora Renata, a disciplina de ciência. O nosso assunto de hoje é digestão, sistema digestório. Então, para começar um pouquinho, vamos relembrar da nossa aula, como foi a nossa aula passada, da outra aula que falamos um pouquinho sobre alimentação saudável, os nutrientes, os carboidratos, os alimentos. Então, agora vamos estudar um pouquinho sobre a digestão nele no nosso organismo. Então, vamos lá. Então, o sistema digestório, Então, no sistema digestório, o que vamos ver? O que é a digestão? Porque temos que comer. O que tipo de digestão? O caminho do alimento e o tubo digestório. Auxiliando a digestão e as glândulas anexas, a digestão química do alimento ao longo do tubo. É isso que nós vamos estudar na digestão dos alimentos, certo? Então, o que é uma digestão? Então, a digestão é a transformação do alimento em substâncias menores, simples, para que possa absorver pelo nosso corpo. Então, isso é muito fundamental. Então, se a gente passar muito tempo sem comer, a gente vai perder as nossas energias. Então, a gente tem que se alimentar, como eu falei na aula passada, uma alimentação saudável. A gente pode estar se alimentando com produtos aí que podem desenvolver várias doenças no nosso organismo. Então, por que nós devemos comer? Então, vamos fazer uma comparação, certo? Então, um carro, para ele se mover, ele precisa de quê? De combustível, gasolina. E nosso corpo precisa de quê? De alimentos, de nutrientes, para que a gente possa armazenar energia e aí funcionar bem o nosso organismo. Então, a gente precisa desses nutrientes, certo? E aí, para funcionar bem, precisa ter uma alimentação baseada em carboidratos, em lipídios, em proteínas. Então, essa é uma comparaçãozinha, porque a gente precisa de quê? De alimentos para o nosso organismo. Então, para isso, ocorre que quando nós alimentamos, a gente adquirimos nutrientes, não é isso? Então, nessa nutrição, nós eliminamos o quê? Quando a gente expira o oxigênio. E quando eu expiro, eu elimino o quê? O gás carbônico e algumas gotículas de água. Então, isso é para o nosso funcionamento. Então, quando eu me alimento de uma banana, a banana ela tem potássio. Então, ela é importante para o meu organismo, certo? Então, é importante que você tenha isso, que a gente pode passar vários dias sem comer, agora sem beber água é fundamental. Então, uma dica para vocês: água, temos que beber 2 litros de água por dia, certo? Às vezes a gente não tem hábito de beber água, mas é importante, pelo menos 2 litros de água por dia, certo? Então, ao obter a energia, eu estou adquirindo o quê? Glicose, mais oxigênio. E quando eu expiro, eu elimino o quê? O gás carbônico e água. Então, para ser uma atividade física, a gente tem que ter energia, certo? Então, a energia está nos alimentos. E aí, nessa energia, nós temos também, na nossa digestão, nós temos 2 tipos de digestão. A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela começa pela nossa boca, certo? Triturando os alimentos. Então, um pedacinho, de carne, a gente mastiga e aí vai diminuindo a quantidade. Então, a gente tem que diminuir os pedaços. Então, triturar bem direito esse alimento. Porque se a gente não faz essa trituração de alimento direito na parte mecânica, quando vai para a parte química, vai ocorrer um grande problema. A digestão ela vai ser mais lenta. Então, é importante que a mastigação ela seja bem delicada, bem demorada. O que já aconteceu comigo. Eu estava no banco, cheguei em casa atrasada, eu só tinha 5 minutos para comer. E aí eu tive que mastigar muito rápido. Na verdade, não mastiguei, eu engoli o alimento. E aí, quando chega lá no estômago, o processo de digestão vai demorar muito. Então, é importante a mastigação no processo da alimentação. E a química, é uma reação química que ocorre no alimento quando chega lá no estômago. Então, quando a gente se alimenta, eu mastigo e aí vai passando pelo tubo digestório e chega lá no estômago. E lá vai ter um suco gástrico que vai fazer a digestão desse alimento.
E aí, continuando. Então, no caminho, né, do alimento, o tubo digestório começa pela boca, né, que tem a língua, o dente, a saliva. Depois, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Professora, quanta coisa nós temos no nosso intestino, no nosso sistema digestório, para você ver como é importante a gente saber cada trajetória onde passa o nosso alimento. Muito bem. E aí eu vou começando pela boca. Vamos lá? Então, na boca nós temos a língua. Professora, qual a função da língua? Então, a função da língua, ela é para identificar os sabores e os gostos dos alimentos. Então, quando eu como um biscoito, eu posso identificar se é um biscoito doce ou se é um biscoito salgado. A língua tem essas detectações de sabores dos alimentos. E também sei se o alimento está estragado, viu? Isso é importante. Então, a língua tem essa função. E aí, além da língua, ela produz uma glândula salivar, que ela vai amolecer o alimento, certo? Então, eu comi o biscoito. Quando eu comecei a triturar o biscoito, aí vem a saliva para amolecer, que tem essa função. E aí esse alimento ele vai formar um bolo alimentar, certo? Esse bolo alimentar, ele vai passar, né? A gente vai degustar ele, vai passar para a faringe. E aí da faringe ele vai se envolvendo, certo? Aí, função, sentir o sabor dos alimentos, envolvendo alimentos da saliva. Então, você degustou e aí tem onde identificar quais são os sabores. E depois vem a úvula. Que é isso, professora? É a função de auxiliar a deglutação do alimento. Então, não é mais um alimento, é um bolo alimentar. E esse bolo alimentar vai para onde, professora? Vamos lá para onde vai esse bolo alimentar? Então, esse bolo alimentar, quando ele o dente ele transforma o alimento sólido em pequenos pedacinhos, certo? E aí depois que ele transforma em pequenos pedacinhos, vem a saliva, que é produzida para glândulas salivares, que é digerido em uma enzima chamada amisalina salivar, que vai fazer esse processo químico desse alimento, certo? E aí vem os dentes. Você sabe quantos dentes vocês têm? Então, um adulto tem 32 dentes, certo? E uma criança tem 20 dentes. Mas aí, naquela dica da aula passada, vocês escovaram os dentes direito 3 vezes, pelo menos por dia. Então, é muito importante. Então, os dentes, cada dente tem uma função. Então, como eu falei, 32 dentes adulto e 20 crianças. Então, os dentes insensíveis são 4, eles servem para cortar os alimentos. Os caninos são 2, servem para rasgar ou furar o alimento que você está consumindo. E os pré-molares são 4, amassa e tritura os alimentos. E os molares são 6, amassa e tritura os alimentos. Então, cada dentinho nosso tem uma importante função no nosso organismo. Então, tem que mastigar o alimento para ter uma boa digestão. E aí, a professora Renata, vamos comigo hoje fazer um experimento. Que coisa maravilhosa. E aí, eu vou precisar de quê? 2 copos, em média 100 ml de água, certo? Então, pega aí para ajudar comigo e aí você vai acompanhando comigo. Além desses 2 copos com 100 ml, então, copo 1 e copo 2, certo? Para não esquecer. Eu trouxe 2 efervescentes, certo? Um vai ficar, certo? Comprimido inteirinho. E o outro, a professora vai triturar, vai deixar pedacinhos pequenos. E o que é que a gente vai observar? Quem vai dissolver mais rápido? Será que é o que está inteiro? O que eu vou triturar? Quebrar ele em pedaços menores, certo? Então, vamos lá. Aí vocês vão contar comigo aí, para observar quem vai ser o mais rápido para dissolver esse comprimido. Então, lá vai. O primeiro vai ser um comprimido, ok? E o segundo vai ser, todos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 2 foi mais rápido para dissolver. E o número 2 ainda está dissolvendo. Então, com 5, a gente contou até 5, não foi? Dissolveu rapidamente. E o número 1 ainda está dissolvendo. O que isso quer dizer? Quando você tritura os alimentos bem direitinho, a digestão ela é rápida. Ela ocorre mais rápido. E quando você não tritura, não mastiga direito o alimento, a digestão ela vai demorar.
mais vezes. Então, o bolo alimentar no estômago pode passar 4 horas, professora. Tá vendo, aluno, como é importante? Então, a dica de hoje, mastique bem os alimentos, vá saboreando todos os gostos desse alimento, porque vai ajudar na digestão, tá certo? Então, continuando, depois desse bolo alimentar que você mastigou e formou esse bolo, ele foi para onde, professora? Para a faringe. Então, a faringe é a parte também que ela faz o sistema respiratório. Então, o ar que a gente respira, que é o oxigênio, o gás carbônico, ele também passa pela faringe. E lá tem um órgão que é chamado epiglope, ele fecha e abre. Então, quando nós respiramos, ele abre para a entrada de ar e saída, certo? Quando a gente se alimenta, ele fecha, viu? Ele fecha para que não seja entrada nenhum alimento dentro desse órgão do sistema respiratório, certo? Então, ele tem essa função fundamental. E aí, essa passagem vai para onde agora, professora? Vai para o esôfago. E o esôfago tem 25 centímetros. Que esôfago tão longo! Isso mesmo. Ele é responsável através do movimento peristáltico. O que é isso, professora? Então, vamos imaginar que a professora tem um caninho e aí os músculos do esôfago vai fazendo um movimento para que o bolo alimentar, ele vai seguindo o caminho para o estômago. Mas, professora, se eu comer de cabeça para baixo, a comida vai para onde? Vai para o estômago, porque o esôfago, ele está conectado com o estômago, não tem para onde a comida ir. Mas, professora, e quando eu vomito? Então, quando você come alguma coisa que faz mal para o estômago, o cérebro vai lá e diz ao estômago, não está me servindo. E aí ele coloca o alimento que tiver estragado ou alguma coisa que lhe fez mal, você vomita, porque é um sinal de reação, porque ele não conseguiu absorver esse alimento que você consumiu. O que acontece? As pessoas gostam de tomar uma cervejinha, uma pituzinha, se beber em excesso, chega uma hora que acontece, sabe o quê? O estômago não aguenta e aí o cérebro manda informação, aí ele coloca toda aquela cachaça, toda aquela cerveja para fora. Então, em excesso, o estômago manda de volta, tá certo? Então, ter muito cuidado quando for beber ou quando for comer alguma comida. Se tiver com gosto ruim, não se alimente, certo? Então, tenha muito cuidado com isso. E aí, o estômago, ele tem 2 litros, ele possui 2 litros de água no estômago, certo? Então, do esôfago, o bolo alimentar foi para o estômago. Chegando no estômago, o estômago lançou o suco gástrico. Então, esse suco gástrico é para quebrar as proteínas que tem no bolo alimentar. Quando ele lançou esse suco gástrico, ele não é mais um bolo alimentar, ele passa a ser a quino, certo? Então já mudamos de nome, já é quino, porque ele teve uma reação do suco gástrico aí, certo? Então é muito importante. Além do suco gástrico, tem o ácido clorítico, que também faz o processo de queima de proteínas. Mas vai quebrar todas as proteínas do estômago? Não, ainda vai passar pelo outro processo, professora. Muito bem. Então vamos lá. Depois do estômago, para onde foi que esse alimento foi, professora? Para o intestino delgado. Então, intestino delgado, vocês imaginam quantos metros ele tem? 6 metros. E fica todo nas drobadinhas lá. E aí ocorre também, ele produz um suco entérico. O que é isso? Ele absorve todos 90% dos nutrientes que você se alimentou. E 10, que não serve para o nosso organismo, ele vai para o intestino grosso. Vai lá para o intestino grosso. E aí no intestino grosso, o que ocorre lá? Vamos lá no intestino grosso. No intestino grosso, ocorre o processo que lá também ele absorve a água e aí começa o quê? A formação das fezes. As fezes são coisas que não servem mais para o nosso organismo e aí tem que ser eliminado. Então, quando nós comemos muitas proteínas, muito pão, muito bolo, isso faz com que as fezes fiquem muito ressecadas. E é importante comer frutas e verduras, porque elas têm fibras, para que as fezes ela não saia muito dura. E aí é importante também que você, pelo menos 3 vezes na semana, tem que eliminar essas fezes. A gente não pode ficar
muito tempo com essas fezes, senão vai prejudicar o nosso organismo. Então é importante ter muito cuidado, observar se você, quantas vezes você vai no banheiro durante a semana. Pelo menos 3 vezes é importante que você vá ao banheiro, certo? E além do intestino delgado, onde são eliminadas as fezes, também tem as auxiliares do sistema digestório, certo? Que aí nós temos as glândulas salivares, né? Como eu falei, né? Quando você se alimenta, é liberada as glândulas, né? Que vai amolecer os alimentos. E ainda que faz parte do sistema digestório é pâncreas. E o que ela produz? O suco pancreático. E ainda tem a insulina, que ela controla, né, o açúcar que a gente consumindo durante esse alimento, né? Então é importante ter cuidado também no açúcar, que é glicose. Então se come muito em excesso, o que acontece? O pâncreas ele não consegue controlar muito esse açúcar que tem no nosso organismo. Então comer açúcar, mas comer açúcar moderado, porque senão vai ter problema, certo? E aí tem outro órgão de anexo muito fundamental, que é o fígado, né? Então o fígado, ele, né, ele produz da bile. Então a bile se encontra armazenada na vesícula biliar. E o que a bile faz? A bile quebra as gorduras, todas as gorduras que você consome, certo? Aquela carninha, aquela charque que tem um olhinho, né? A manteiga, né? O queijo de manteiga que contém muito óleo. Então a bile ela faz essa função de quebrar as gorduras do nosso alimento, mas também, como eu falei, em excesso vai prejudicar a bile. Então se eu como muito, ela não tem essa função de armazenar muito para quebrar essas gorduras. Ela tem uma quantidade ideal para isso. Então quando comer as gorduras, gosto muito de carne, professora, com gordura, né? Aí você vai ter que ir aos poucos também controlando o excesso de gordura, que também faz mal para a saúde, tá certo? E aí o alimento ao longo do tubo, né? Então, como eu falei, me alimentei, aí vem a saliva, juntos os dois formou o quê? O bolo alimentar, professora. Muito bem. E desse bolo alimentar, mais o suco gástrico formou o quê? O quimo. E o quimo mais suco pancreático e o suco etérico mais a bile formou o quilo. Então, quando nós eliminamos através do sistema digestório, que são as fezes, ela é chamada de quilo. Quilo são tudo aquilo que não serve para o nosso organismo, então tem que ser eliminada, certo? Então, nossa aula de hoje foi um pouco sobre o sistema digestório. Nós passeamos pelos órgãos e descobrimos o que acontece nessa digestão do nosso organismo. Então, uma boa noite e até a próxima aula.